O Caribe transformou-se em palco de uma das maiores mobilizações militares da história recente. O que começou como mais uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, rapidamente escalou para um confronto direto entre duas potências, os Estados Unidos e a Venezuela. O mundo assistiu, atônito, ao envio de uma frota americana composta por 8 navios de guerra, incluindo o poderoso cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie e o temido submarino nuclear USS Newport News, além do desembarque de aproximadamente 4.500 fuzileiros navais. Trata-se da maior operação naval americana no Caribe desde 1965. A justificativa oficial dos Estados Unidos para esse impressionante aparato militar é clara: intensificar as operações contra organizações criminosas transnacionais, em especial o Cartel de Los Soles, que tem ligações diretas com o alto escalão do governo venezuelano. Segundo Washington, o presidente Nicolás Maduro seria um dos líderes dessa poderosa rede de tráfico. A mensagem é inequívoca. Não se trata apenas de uma guerra contra o narcotráfico, mas de uma demonstração de força contra um regime que, aos olhos americanos, representa uma ameaça direta à estabilidade regional. A chegada do USS Lake Erie, equipado com sistemas avançados de defesa antimísseis, e o USS Newport News, um dos submarinos nucleares mais modernos da frota americana, provocou uma reação imediata em Caracas. O governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, classificou a presença de submarinos nucleares em suas águas territoriais como uma flagrante violação do Tratado de Tlatelolco, que desde 1967 estabelece a América Latina e o Caribe como uma zona livre de armas nucleares. Em pronunciamentos veementes, Maduro denunciou a tentativa de intimidação imperialista e acusou os Estados Unidos de promoverem uma escalada militar sem precedentes na região. A resposta venezuelana não tardou. Em uma mobilização também inédita, o governo convocou as Forças Armadas e a Milícia Nacional Bolivariana, com o objetivo de alistar até 4,5 milhões de milicianos. O clima de tensão tomou conta do país, com milhares de voluntários participando de treinamentos e exercícios militares. A imagem de civis armados marchando pelas ruas de Caracas e outras cidades venezuelanas tornou-se símbolo de resistência nacional frente ao que é percebido como uma ameaça iminente de intervenção estrangeira. Paralelamente, a Venezuela intensificou sua retórica diplomática, buscando apoio de organismos internacionais e países aliados. A denúncia da presença de submarinos nucleares americanos nas águas venezuelanas foi encaminhada à CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que rapidamente emitiu uma nota exigindo a retirada imediata das tropas americanas do sul do Caribe. O argumento central da CELAC é o respeito à soberania nacional e à integridade territorial da Venezuela, além do cumprimento dos acordos internacionais que proíbem armas nucleares na região. No entanto, o cenário ganhou novos contornos após um ataque militar americano a uma embarcação supostamente operada pelo Tren de Aragua, uma das gangues transnacionais mais temidas da América Latina, originária da Venezuela. O ataque resultou na morte de 11 indivíduos e, imediatamente, o presidente Donald Trump justificou a ação. Segundo ele, o grupo representa uma ameaça significativa aos Estados Unidos, não apenas pelo tráfico de drogas, mas pela sua crescente atuação em crimes transnacionais, sequestros e terrorismo. A reação venezuelana foi imediata e contundente. Autoridades do país alegaram que as imagens divulgadas do ataque poderiam ter sido geradas por inteligência artificial, questionando a autenticidade dos fatos apresentados por Washington. Essa alegação
além de aumentar a desconfiança entre os dois países, reacendeu o debate sobre o uso de tecnologias avançadas na guerra de informação, onde imagens e vídeos podem ser facilmente manipulados para justificar ações militares controversas. Diante desse cenário, Donald Trump adotou uma postura ainda mais agressiva, declarando oficialmente o Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira. Essa designação abre caminho para operações de contra-terrorismo, bloqueio de ativos financeiros e cooperação internacional para desmantelar o grupo. Para os Estados Unidos, trata-se de uma estratégia para enfraquecer a base operacional do cartel e, ao mesmo tempo, pressionar o governo venezuelano, acusado de conivência e até mesmo participação direta nas atividades do Tren de Aragua e do cartel de Los Soles. A nomeação do Tren de Aragua como organização terrorista representa uma novidade importante no contexto das relações bilaterais entre EUA e Venezuela. Pela primeira vez, Washington aplica dispositivos legais reservados a grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico a uma gangue latino-americana, elevando o nível de enfrentamento e justificando ações militares mais robustas. Além disso, essa medida fortalece o discurso de Donald Trump, que desde o início de seu mandato defende uma postura dura contra o crime organizado internacional e regimes que, segundo ele, colaboram com o terrorismo. Enquanto isso, a população venezuelana vive dias de enorme apreensão. A convocação em massa da Milícia Nacional Bolivariana e o reforço das operações militares nas fronteiras e costas do país criaram um ambiente de tensão e incerteza. Nas redes sociais, vídeos de treinamentos e desfiles militares circulam amplamente, alimentando tanto o sentimento de patriotismo quanto o medo de um possível confronto armado direto com as forças americanas. O contexto internacional também se mostra crucial. Países latino-americanos observam com preocupação a escalada militar, temendo que o Caribe se torne novamente palco de intervenções estrangeiras e conflitos que podem se espalhar para além das fronteiras venezuelanas. Organismos como a CELAC e a ONU intensificaram seus apelos por diálogo, negociação e respeito à soberania dos Estados, mas a resposta americana tem sido baseada na ideia de ação preventiva contra ameaças transnacionais. O governo Maduro, por sua vez, tenta capitalizar o momento para fortalecer sua base interna. A imagem de resistência contra o imperialismo yanqui é utilizada em discursos, eventos e campanhas publicitárias, buscando unir a população em torno do nacionalismo e da defesa da pátria. No entanto, analistas internacionais apontam que o país enfrenta sérios desafios econômicos, sociais e políticos, o que pode dificultar a sustentação de uma mobilização militar de grande escala caso o confronto se intensifique. A postura dos Estados Unidos também revela uma mudança estratégica importante. Ao enviar 8 navios de guerra e um submarino nuclear para o Caribe, Washington sinaliza que está disposto a ir além das tradicionais operações de patrulhamento e combate ao tráfico. Trata-se de uma demonstração de força militar e tecnológica com o objetivo de dissuadir ações do governo venezuelano e pressionar por mudanças políticas e estruturais. O uso de submarinos nucleares, em especial, levanta preocupações sobre os limites da atuação americana na região e o possível desrespeito a tratados internacionais. Em meio a tudo isso, a comunidade internacional acompanha com atenção cada novo desdobramento. A escalada de ações militares, a mobilização de milhões de milicianos venezuelanos e o aumento da retórica beligerante de ambos os lados sugerem que o Caribe vive um momento decisivo. A possibilidade de confrontos armados diretos, embora ainda remota, não pode ser descartada diante do tamanho da mobilização e da tensão crescente. Outro ponto que merece destaque
é o papel das organizações criminosas transnacionais no cenário atual. O Cartel de Los Soles, supostamente liderado por figuras do governo venezuelano, e o Tren de Aragua, agora considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos, são vistos como ameaças à segurança não apenas do Caribe, mas de toda a América. O combate a essas organizações tornou-se justificativa central para a intensificação das operações militares, ampliando o espectro de atuação das forças americanas e justificando a presença de equipamentos de guerra de última geração. Por trás de tudo isso está o embate entre dois modelos políticos e econômicos. De um lado, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, defendem uma política de mão dura contra o narcotráfico e o terrorismo, usando o poder militar como instrumento de pressão. De outro, a Venezuela, sob Nicolás Maduro, busca resistir à pressão externa, mobilizando sua população e tentando transformar a crise em uma oportunidade para fortalecer o nacionalismo e o apoio interno ao regime. A operação naval americana no Caribe, com seus 8 navios de guerra, submarino nuclear e milhares de soldados, marca uma inflexão nas relações hemisféricas. Mais do que uma simples ação contra o tráfico de drogas, representa o início de uma nova fase de confronto direto entre Washington e Caracas, com desdobramentos ainda imprevisíveis para a estabilidade da região. O mundo observa, atento, enquanto o Caribe se torna o epicentro de uma crise internacional que pode redefinir os rumos da política latino-americana nos próximos anos. Nesse contexto, é fundamental compreender que os acontecimentos atuais são resultado de uma longa série de tensões, desconfianças e disputas que se intensificaram nos últimos meses. A mobilização militar sem precedentes, a designação de organizações criminosas como terroristas, as denúncias de violações de tratados internacionais e o aumento do clima de guerra de informações mostram que estamos diante de um momento histórico, onde cada decisão pode ter efeitos profundos e duradouros. Para milhões de venezuelanos, o futuro é incerto. Entre a esperança de resistência e o medo de uma intervenção estrangeira, o país se prepara para enfrentar desafios que vão muito além das fronteiras do Caribe. E para o mundo, fica o alerta. A história está sendo escrita agora, com navios de guerra cercando a Venezuela, líderes em estado de alerta e uma crise diplomática que pode mudar para sempre o equilíbrio de poder na América Latina. Enquanto os navios americanos mantêm sua posição estratégica ao largo da costa venezuelana, a tensão cresce a cada dia. A retórica inflamada, as mobilizações em massa e os ataques pontuais indicam que qualquer movimento em falso pode desencadear uma escalada ainda maior. A pergunta que permanece é: até onde estão dispostos a ir os Estados Unidos para enfrentar o que consideram uma ameaça existencial? E como responderá a Venezuela diante de uma demonstração de força tão avassaladora? O mundo observa, atento, o desenrolar de uma crise que, mais do que nunca, coloca em xeque o futuro da região e a capacidade das nações de evitar o pior. O Caribe, outrora sinônimo de tranquilidade e beleza natural, agora é palco de uma disputa geopolítica que pode definir os próximos capítulos da história latino-americana. E diante do impasse, resta apenas esperar pelos próximos movimentos, torcendo para que o diálogo e a diplomacia prevaleçam sobre o confronto direto.